Então, eu ter todas essas facilidades faz com que nós tenhamos um impacto muito grande no trabalho que a gente realiza. E por que a gente está vendo essa redução? Porque as pessoas que iam atrás de informação estão sendo contempladas pelas lives. Isso é fato. Existem 5 grupos que, em função das lives, não estão indo à casa espírita. O que não quer dizer que antes eles estavam atendidos. Grupo número 1, os acamados, os impedidos fisicamente, os cadeirantes, os que fizeram uma operação recente, os que têm deficiência visual. Por que eu vou levar essas pessoas para a casa espírita se elas podem ser atendidas em casa? Então, muitas pessoas que não eram antes atendidas estão sendo agora, ou seja, eu não estou diminuindo, eu estou crescendo a rede de pessoas que estão sendo atendidas pelas lives que estão sendo feitas. Então, quem era uma pessoa doente, que tinha dificuldade de se deslocar, hoje tem facilidade de escolher o que quer, na hora que quer, para assistir no conforto da sua casa. Número 2, aqueles que eram impedidos pela família. Nós temos muitas pessoas que o marido não deixa, que a esposa não deixa, que a mãe não deixa, que o filho não deixa, que a sogra não deixa, e a pessoa quer ir, mas não pode, por conta dos compromissos familiares, que precisam ser respeitados, porque nós não vamos confrontar a família para fazer a divulgação espírita. Esses que eram impedidos pela família não estavam conseguindo ir. E agora, o que acontece? O pessoal põe uma panelinha no fogo, bota um fone de ouvido, fica lavando uma roupa, lavando uma louça, varrendo uma casa, ajeitando um negócio e ouvindo o conteúdo. Não existe mais fronteira para que isso aconteça. E esse segundo grupo também está atendido com as lives que a gente hoje tem. Terceiro grupo que também está sendo atendido por aqueles que a live pode oferecer, são os que tinham medo de ir na casa espírita. Então o povo tem pavor de ir, porque vai entrar, o espírito vai pular no pescoço dela, vai beber o sangue dela, a pessoa não vai. Hoje ela põe na internet, ela assiste. Então o conhecimento espírita está se divulgando, está se alargando, porque as pessoas estão podendo acessar esse material sem precisar sair de casa e sem ter que ir a um centro espírita. Isso é muito confortável. O quarto grupo que também está sendo beneficiado são as pessoas que pertencem a outras religiões e que nunca tiveram a chance de saber o que é que o espiritismo pensa, que ele é coisa do demônio, que ele é coisa de gente maluca. Aí hoje pode assistir as lives, não é? E compreender o conteúdo que o espiritismo traz. E aí vai ter a percepção de que não é coisa do demônio, embora seja coisa de maluco, mas não é uma doutrina demoníaca. Vai poder, olha só, eles falam da parábola do bom samaritano. Ah, que interessante isso aqui. Ah, eu gostei daquilo. E vai desmistificando a ideia que se tinha. Então eu tenho os acamados, os impedidos pela família, os medrosos, os que pertencem a outras religiões e um quinto grupo, os que não querem ir mesmo. Eles não são acamados, a família não tem impedimento, eles não têm medinho, eles são estranhos, mas não querem ir. Tem preguiça, uma preguiça miserável. Também estão atendidos pelas lives. E não tem como você dizer, elas têm que parar. Ao contrário, nós precisamos ampliar o número de lives para que a gente dilua no exército de material produzido as lives de baixa qualidade. Porque tem um pessoal que quer proibir as pessoas de fazer coisa ruim. Não tem como. A melhor forma é aumentar a quantidade daquilo de qualidade que se faz para que as pessoas não se sintam atraídas pelo que tem de bobagem nas redes sociais. Então, o nosso trabalho, ele precisa ser um trabalho que tem que, ao invés de trabalhar contra as lives, trabalhar entendendo
que isso precisa ser feito. E como que a gente vai fazer? Primeiro, não conspirar contra os trabalhos virtuais. Segundo, implantar nas nossas instituições o trabalho híbrido. O que é o trabalho híbrido? Híbrido. Faz a palestra presencial e transmite para a internet. Não tem mais sentido nós perdermos esse material produzido. Nós temos que pegar esse material e jogar para a internet, mas tem que ter qualidade, pelo amor de Deus. Nós já estamos bem no trabalho de lives. O pessoal já está bem experimentado, como é que faz, como é que administra tempo e tudo, está bacana. Mas o trabalho híbrido ainda está muito ruim. A gente está muito amador, a gente precisa melhorar. Então a câmera pega lá do fundo as pessoas desse tamaninho, aí vou chamar a fulana, aí joga o microfone na mesa, blá, blá, blá. Aí chama o outro, aí o outro vem, é muito ruim, aí, tá me ouvindo? Gente, não está pegando, não pode. Se vai colocar na internet, coloque com qualidade. Se você ainda não tem certeza que vai colocar com qualidade, não ponha. Melhore, qualifique o trabalho. Agora está bom o trabalho. Agora você joga. Ai, mas eu não queria perder. Ótimo. Grava, mas não transmite. Depois corta e joga a sua parte que está boa. Ah, mas a imagem ficou ruim. Corta, põe só o áudio. Porque não precisa ver, gente. Pode colocar só o áudio. O mais importante da palestra não é ficar vendo a criaturinha que está lá na frente. Até porque quando a gente está em casa, a gente põe um fone de ouvido e não fica vendo quem está falando. Deixa só o áudio correr. É isso que importa. Então, se o trabalho está ruim, transmite o áudio. Se o vídeo também está bom, transmite o áudio e o vídeo cortado, editado. E só vamos transmitir a palestra híbrida quando nós estivermos em condições de dizer: está bom, nós temos uma câmera bem colocada, nós temos um computador de qualidade, melhoramos a internet do centro, está tudo ótimo, tem uma pessoa que está na mesa de corte que consegue fazer o jogo das imagens de um lado para o outro, o som está bom, não está enlatado. Poxa, então joga, para a gente multiplicar o material que a gente pode disponibilizar. Eu tenho certeza que muitos vão dizer assim: mas se eu fizer isso, o meu centro espírita vai ficar vazio? Se eu deixar que as pessoas fiquem assistindo live e eu mesmo produzir live, é que o povo não vem mesmo. Se não transmitindo, ele já não vem, que dirá transmitindo? Como se nós fôssemos ter uma redução da divulgação, porque o número de pessoas na casa espírita será menor. E não é verdade. Mesmo que o número de pessoas que participem da casa espírita seja menor, e isso é uma possibilidade, nós estamos ampliando o horizonte de divulgação que a gente precisa fazer no momento que a gente está vivendo. E nós estamos vivendo um momento como nunca nós vivemos antes. Nós nunca tivemos tanta depressão, tanta ansiedade, tanta síndrome do pânico, tanta ideação suicida, tantos suicídios, na verdade, no nosso planeta como estamos tendo hoje. A humanidade está desesperada. Por quê? Porque nós acreditamos que a gente conseguiria caminhar, Raíssa, sem Deus. A gente achou que se nós não tivéssemos conexão com Deus, a sociedade seria muito melhor. Está aí o resultado. Só que o materialismo não tem coragem de dizer: eu fracassei. Está assistindo a humanidade se esfacelar e não diz: eu fiz bobagem. E a gente está percebendo uma comunidade, uma sociedade cada vez mais adoecida do que era no passado. Para nós termos ideia do quanto nós somos adoecidos, uma boa quantidade de pessoas hoje usa medicação para dormir ou para acordar. E tem uns que usam para dormir e para acordar também. Ou seja, nós estamos todos muito medicados. A gente nem sabe o quão doente nós somos, porque
a medicação não deixa a gente sentir isso. A gente bate o carro no trânsito, aí sai. Ai, amassou tão bonitinho, gente, olha. Gente, muito obrigado por ter amassado meu carro, viu? Estava querendo tanto fazer uma lanternagem nele. Obrigado, viu, moço? Vá com Deus. A gente nem sabe mais como é que a gente é, porque a gente está debaixo de uma medicação, às vezes severa, que mudou até a nossa personalidade. Os nossos avós não tinham esses recursos e eles conseguiam, de uma forma ou de outra, superar os conflitos que eles tinham. E nós estamos hoje usando de maneira extremamente abundante essa medicação e a gente não está nem com ela conseguindo ter uma sociedade mais equilibrada. Ou seja, mesmo medicados, nós estamos bem mais doentes do que nós éramos no passado. Ou seja, o materialismo não deu certo, não funcionou, não apresentou para nós as soluções que a gente queria. Então, dessa leitura de que nós estamos vivendo um momento com uma grande quantidade de pessoas adoecidas, a gente já enxerga qual é a tarefa de urgência da Casa Espírita. Sim, nós temos uma tarefa de urgência que é enxergar esse público. Porque se a doutrina é uma doutrina consoladora, se a doutrina é uma doutrina que trabalha o acolhimento das pessoas em dor, por que motivo nós não estamos fazendo isso? O que impede de nós estarmos cumprindo o papel que a Casa Espírita tem de acolher as pessoas que padecem? Se eu analisar assim, a Casa Espírita diminuiu a frequência. Tudo bem, diminuiu, é verdade, diminuiu, mas não foi só a Casa Espírita, não. Todas as instituições que cuidavam de pessoas também diminuíram. Os ambientes de trabalho, as casas noturnas. Hoje houve uma redução das pessoas. As pessoas se acostumaram a ficar mais em casa, comprar pela internet. Os shoppings estão vazios. Há uma grande discussão hoje se os shoppings ainda vão viver mais 10 anos. Porque as pessoas não compram mais no shopping. Elas vão no shopping só para ver como é o produto. Esse aqui, olha bem, é essa máquina aqui. Ainda vamos pedir pela internet. Aí pede pela internet. Então, a loja do shopping virou só um mostruário. Porque eu peço e o produto chega na minha casa no dia seguinte. Isso tudo são modernidades que dão muito conforto e retiram as pessoas daquela natural movimentação para sair, para comprar, para ir para o trabalho. Daí não vai, casa. Então houve essa mudança, é fato, isso aconteceu, mas ao mesmo tempo a sociedade adoeceu muito mais. Nós estamos com uma sociedade muito mais doente. Não seria isso o sinalizador de qual é a tarefa que nós temos que fazer na Casa Espírita? Não seria essa a grande chamada para que nós despertássemos para o que é que precisa ser feito nas nossas instituições? Por quê? Porque o movimento espírita, ele é um movimento significativamente jovem. O movimento espírita tem 168 anos, ele é muito recente. E nem sempre nós pensamos da mesma forma. Houve um primeiro período, Cirilo, do movimento espírita que aconteceu no começo do século passado. Era a ideia de espiritismo que a gente tinha há mais de 100 anos atrás, que espiritismo era reunião mediúnica. O que é um centro espírita? É um lugar onde se fala com os espíritos. Então a gente ia para lá, tinha a reunião mediúnica pública, tinha um monte de banco, as pessoas sentavam no banco, aí daqui a pouco um incorporava lá no banco, o dirigente ia lá, catava a pessoa do banco, botava na mesa e disse, pode dar comunicação aqui, e semana que vem você vem para a mesa, viu? Quer dizer, não tem preparo, não tem educação mediúnica, não tem nada, só tem prática mediúnica. Nós vivemos muito tempo esse tipo de prática, esse modelo de funcionamento. Se você pegar a obra Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz,
que narra uma casa espírita dos anos 40, você vai ver que a reunião mediúnica lá é pública. Tem uma assistência, tem gente que incorpora, que dá passividade no meio da multidão lá, e aí você vai lá e doutrina o espírito lá fora. Por quê? Porque esse era o modelo que tinha. A gente achava que assim era certo, que esse era o formato que a gente deveria ter. A reunião mediúnica e, junto com a reunião mediúnica, o receituário mediúnico. Meu Deus, quanto tempo isso foi assim! Eu era solteiro nessa época e os centros espíritas funcionavam dessa forma, em que as pessoas iam para a casa espírita só para reunião mediúnica, só para mediúnica, somente, e para o receituário mediúnico. Então, um médium receitista passava lá a receita, a pessoa ia comprar, ou às vezes o próprio centro espírita tinha medicação e doava para a pessoa a medicação recebida mediunicamente. Pegue a obra de Dona Ivone e veja quantas vezes ela trabalhou como médium receitista. Nesse período do início do século passado, que era a forma que a gente tinha. A gente não imaginava um outro funcionamento para o espiritismo. A coisa era isso mesmo. O que é um centro espírita? É o lugar onde fala com os espíritos. É isso que eu tenho para oferecer. Pouquíssima literatura, pouca coisa era oferecida para as pessoas, porque estava tudo em francês, e o que tinha em português era muito pouquinho. Então a gente quase não tinha. Eu queria estudar onde, meu filho? Estudar onde? Com a quantidade de analfabeto que nós tínhamos no Brasil naquela época. Em 1900, o percentual de analfabeto do país era 82%. Vou comprar livro para quê? Eu não sei nem ler. Então nós não tínhamos leitura, não tinha por conseguinte livros, e ficava tudo assim. A gente não lia porque não tinha livro porque ninguém lia. E a doutrina espírita era apenas uma prática mediúnica que se fazia nas casas. E nós achávamos que isso era muito bom. Só que esse período do movimento espírita, ele já passou. Ele já não deveria existir mais, embora ainda tenhamos no nosso movimento instituições espíritas com reunião pública, sem apelos para outras questões que não aquelas que estavam apresentadas nesse primeiro período do movimento espírita. Nos anos 40, há uma mudança no modelo do movimento espírita. Nós vamos perceber que ali, no início da década de 40 para frente, o movimento espírita começa a ter uma quantidade grande de mensagens mediúnicas de Emmanuel, de André Luiz, e muitas discussões sobre o que era de fato o espiritismo. E as pessoas olharam o Evangelho segundo o Espiritismo e disseram: está aqui o trem, é isso que a gente tem para fazer. Está escrito lá, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então tem que fazer caridade. E nós nos lançamos a criar obras assistenciais espíritas. É que vocês são muito jovens, mas a gente tinha creche, orfanato, escola mesmo, escola normal, creche, asilo, escola, hospital, orfanato. Tinha todo tipo de obras assistenciais num Brasil que era diferente do de hoje. Um Brasil em que realmente não tinha mesmo creche, não tinha. As políticas públicas sociais do Brasil, elas eram muito mais incipientes há 100 anos atrás. Então o Brasil tinha muita dificuldade de atender a todas as crianças abandonadas, aos idosos abandonados, às pessoas que não tinham um recurso qualquer para sobreviver. Então foi uma época muito difícil, porque o movimento espírita colocou sobre os ombros a seguinte responsabilidade: eu vou fazer a assistência social deste país, porque fora da caridade não há salvação, eu quero me salvar, então eu vou criar uma instituição assistencial na minha casa espírita. Os centros espíritas, então, continuaram com suas reuniões mediúnicas, continuaram, mas eles abriram um segundo braço.
além de ser aquele local onde os espíritos eram acolhidos, atendidos e assistidos, como se fosse uma espécie de hospital espiritual, agora ele era também uma oficina espiritual, porque as pessoas iam para trabalhar. Nesse período que vocês não viveram, mas eu posso dizer que era assim, as pessoas diziam assim: ah, você é espírita? Qual é a obra assistencial que você faz? Porque se você não tivesse nenhuma obra assistencial, você não era espírita. Você vai no asilo ou vai no orfanato? Você vai lá na colônia ranceniana, ou você vai para trabalhar no local onde a gente cuida do hospital do Pênfego? Ou o que você faz? Ou você tem uma tarefa assistencial, ou você não é nada no movimento espírita. Pelo menos na campanha do quilo você tem que ir para bater de porta em porta atrás de um quilinho de açúcar para compor o farnel que vai ser distribuído. Nós entendemos nessa época que o papel da casa espírita era fazer tarefa assistencial e rotulamos o trabalho assistencial como caridade. Nós fizemos isso com a doutrina espírita, quando na verdade a caridade que se apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo não é a caridade institucional. Pode procurar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo aonde tem caridade institucional lá, gente. Não tem. A caridade proposta pelo Evangelho segundo o Espiritismo é a caridade pessoal, não é institucional. Nós brasileiros criamos, e foi muito bom, eu não estou reclamando. Eu só estou dizendo que a gente correu do trabalho assistencial formal, institucional, como se isso fosse o objetivo do Espiritismo, e não fizemos a caridade verdadeira, que é a caridade pessoal. O que nós fizemos? A gente criou tarefas assistenciais, lindo, mas eu individualmente, não, a minha caridade já faz domingo. Quando eu vou para lá, que eu ponho aquele aventalzinho que amarro nas costas e corto cebola, eu estou fazendo a minha caridade. Quando eu tiro o avental e penduro, já fiz a minha obrigação e eu já estou salvo. No final do ano eu compro um monte de boneca daquela do cabelo duro, já viram? E aquelas bolas que são ovais, que a gente chuta, ela vai para qualquer lugar. Aí vai na periferia, faz duas filas, uma de menino e uma de menino. Menina boneca, aí agora o menino pega a bola. E aí fecho a mala do carro e digo: estou salvo duas vezes, porque não só eu faço no centro, como eu vim também distribuir. O que tem no Evangelho segundo o Espiritismo? Peguem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem no capítulo 13, item 4, chamada Os Infortúnios Ocultos, que conta de uma mulher que ia na casa que não tinha nada, levava mantimentos. Já viram essa mensagem? Já. Que ela leva a filha e diz para a filha: minha filha, você tem que fazer alguma coisa, que você não pode dar do que eu dou, porque se eu der do que eu dou, sou eu que estou fazendo. Você tem que aprender a costurar para você fazer as coisinhas suas. Vocês viram como é que ela se apresenta? Ela chega lá: bom dia, eu sou do Centro Espírita Livre de Barçanufo. Você viram como é que ela se apresenta? Ela não se apresenta. Aquilo é a caridade pessoal. É aquela caridade que se está falando, que é a caridade que eu faço como pessoa e que não é obrigatoriamente doar alguma coisa. O que ela dá de mais importante é o tempo dela, é a paciência, é o amor. A caridade é em casa, eu cuidando de um pai com problema, uma mãe com dificuldade, de um filho difícil. É isso que é a caridade que a doutrina espírita propõe, mas nós institucionalizamos e achamos que estávamos salvos com esse tipo de conduta. Então a gente vai domingo para o centro espírita, bota aquele aventalzinho para cortar a cenoura, porque esse é o nosso departamento, é a cenoura, o departamento do outro é a cebola, mas eu sou do departamento da cenoura, por isso que ela fica bem cortadinha, porque eu faço bem feito. E aí quando a pessoa está lá do meu lado trabalhando, eu falo para ela: e aí, hoje a antipática não veio, né? Graças a Deus. Quantas vezes a gente não teve paciência na distribuição da sopa? Quantas vezes nós fizemos as coisas equivocadas? Então esse período da caridade também já passou.
Por quê? Porque em 1975, o movimento espírita descobriu uma nova proposta do que fazer. Nós fomos um movimento assistencialista e não assistencial durante muito tempo. Em 75 a gente descobriu, gente, não é esse o nosso papel. O nosso papel não é nem ficar só na mediúnica, nem ficar só fazendo assistência. É divulgar a doutrina. A gente não estava divulgando. Porque a mensagem lá da mediúnica não divulgava. E também o trabalho assistencial também não divulgava. É quando vai explodir no movimento espírita as escolas espíritas. É quando vai surgir em 77 a evangelização infantil, que a gente tem o trabalho do jovem e da criança. É quando em 1983 vai surgir o estudo sistematizado, que vai fazer uma profusão da quantidade de pessoas na casa espírita, abrindo e cada vez mais abrindo novos grupos de estudo, como nunca vimos antes no movimento espírita. Aí foi legal. Foi o período em que a própria gráfica se modernizou. Antes de 1970, a gráfica era tipografia. Fazia com letrinha por letrinha, tchan, aperta aquela folha, bota, tchan. A dificuldade de você compor uma página de um livro, botando as letras uma do lado da outra, e aí errava uma letra, ficava de cabeça para baixo, cheio de falha nas folhas. Hoje não, é offset. Você faz um livro numa velocidade absurda. Então isso tudo facilitou, ao mesmo tempo que por um lado a tecnologia melhorou a produção do livro, o movimento espírita disse, por que não estudar? E nós criamos uma coisa incrível, uma rede de estudos fantástica dentro das instituições espíritas. Isso foi maravilhoso, foi maravilhoso. Nós criamos o estudo sistematizado, criamos o EAD, criamos os estudos de Joana de Ângeles, os estudos da obra do André Luiz, estudos da obra de Manuel Filomeno, estudos do Evangelho, estudos da obra básica, estudos de Dona Ivone do Amaral Pereira, estudos de mediunidade foram apresentados para a formação de grupos mediúnicos. Então nós criamos uma grande escola de espiritualidade nas nossas instituições espíritas. E isso foi lindo até 1990. Em 1990, o movimento espírita experimentou uma nova mudança. Porque esse período anterior era um período em que o centro espírita tornou-se numa grande escola sobre a alma. A gente estudava sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre o mundo espiritual. Os encontros de jovens dessa época, os títulos eram assim: Reencarnação, a grande lei. Aí no ano seguinte a gente ia, mundo espiritual, saiba para onde iremos. No outro ano a gente ia de novo, imortalidade da alma, o tesouro indestrutível. No outro ano a gente ia, Deus, o Criador, a inteligência suprema. Era assim que eram os nossos encontros, e a gente ia para estudar. Era isso que era. A partir de 1990, o movimento espírita dá uma nova guinada, como que se antecipando ao que nós estamos vivendo hoje. A nova guinada foi, para um momento, não é para ficar estudando desse jeito. Nós não temos que ser intelectuais no espiritismo, nós não temos que saber o conteúdo espírita, nós temos que viver esse conteúdo espírita. Então, a partir de 1990, uma série de obras vão chegar, muito mais reflexivas do que as obras anteriores. Um grande exemplo dessas obras reflexivas, e não são só elas, que chegaram na virada do final do século XX para início do século XXI, é a série psicológica de Joana de Ângeles. Por quê? Porque o centro espírita deixou de ser uma escola sobre a alma para ser uma escola da alma. Nós passamos a nos estudar, porque a gente não se estudava. Era interessante os estudos de jovens naquela época, porque a gente estudava, porque realmente o espírito, se ele não fizer o que tem que fazer, tem um sofrimento, vai para o mundo espiritual. Tá? Mas eu não era espírito, eu era apenas alguém que via o que acontecia. Era como se eu tivesse debruçado numa janela assistindo o mundo lá fora. Mas a gente não contextualizava,
A gente não se perguntava, e nós nesse contexto? E como é que a gente deve fazer? O movimento espírita era muito diferente do que é hoje. Era um movimento muito mais piegas do que o que hoje é. Naquele período a gente dizia assim, o irmão fulano vai fazer a prece e depois vai passar para a irmã fulana, porque o irmão Beltrano não vê, é antipático ele, eu odeio o irmão Beltrano. Então assim, a gente odeia, mas chama de irmão. Por que essa hipocrisia? Por que chamar o outro de irmão se eu não sinto? Chame de irmão para quem você sente que é seu irmão. Eu não preciso chamar todo mundo de irmão só pelo fato de que a pessoa tem o mesmo credo, a mesma crença que eu. Então era um movimento muito mais piegas. Naquele período, as pessoas tinham coragem de dizer assim, e eu assisti gente dizendo isso. Espírita tem que ter coragem de enfrentar os desafios da família e vir para o centro espírita. Primeiro o movimento espírita, depois a família. Eu vi tanto isso. Hoje não é assim. Naquela época, as pessoas chegavam no centro espírita toda rasgada, toda quebrada, faltando botão, sem um sapato no pé, o outro quebrado o salto, sem um cílio postiço de um lado, toda esbagaçada. O que foi que houve? Era o aniversário de 80 anos da minha mãe, e aí eu me arrumei para vir para o centro. Meus irmãos disseram que eu não podia vir, mas eu disse que eu vinha. E eles começaram a brigar comigo, eu me agarrei na porta e comecei a gritar pelo nome de Bezerra, pelo nome de André Luiz, socorro, me socorre. E aí eles foram rasgando a minha roupa, eu fui correndo, me joguei no carro e consegui chegar. Eu vim toda quebrada, mas eu vim. E os amigos diziam, muito bem, compromisso é compromisso. Hoje, se você disser no centro espírita, olha, amanhã é aniversário da minha mãe, de 80 anos. Aí eu vou faltar, e o pessoal, fique com ela, leva o nosso abraço para ela, mas não esquece de trazer o bolo semana que vem. Como mudou a maneira como a gente via as coisas. Eu sou tão velho no movimento espírita que as pessoas diziam assim, meu sonho é desencarnar e ir embora desse planeta, porque eu quero mudar e ir para outro local. A gente achava que desencarnava e ia embora. Hoje eles, meu Deus, eu quero desencarnar, quero voltar. Eu estou tanto tempo encarnado que já até mudou o gosto das pessoas. Ninguém quer nem mais ir embora, quer ter a chance de permanecer pela possibilidade de mudança. Naquele período, as pessoas queriam mudar o mundo. Hoje elas estão querendo mudar pelo menos a si mesmas. Descobrir que a gente não é um Dom Quixote para mudar o planeta. Nós temos que mudar a nós próprios. E fundamentalmente, a leitura que a gente tinha sobre o que era a nossa transformação moral era muito diferente do que é hoje. A crença que o movimento espírita tinha naquele período lá atrás era que a gente entrava no movimento espírita, virava uma chave, e se tornava santo. Daí a pessoa dizia assim, minha casa era tanta briga, era tanta discussão, mas depois que eu me tornei espírita, todos os meus problemas se acabaram. O meu marido me recebe com flores quando eu chego em casa. Eu vou pisando, ele vai jogando pétalas no chão. Os meus filhos, quando eu chego à noite do trabalho, estão todos tomados banho, tarefinha feita. Mamãe, já tomamos banho, já fizemos a tarefa e já esquentamos o seu jantar. Sente para a gente poder lavar a louça. Então, isso é uma ilusão, gente. Isso é uma ilusão. Hoje a gente é muito mais verdadeiro em dizer assim, eu tenho dificuldade com a minha mãe, eu tenho dificuldade com o meu pai, eu tenho problema com o alcoolismo, sei lá, alguma coisa. As pessoas se assumem mais, e isso é importante, que a gente compreenda que nós não demos um salto na direção da perfeição. Nós não somos milho de pipoca, que depois que esquenta, que frita, fica vestido de branco e tudo lindo, maravilhoso. Não é assim.
A gente vai evoluindo devagarinho, é devagarinho que vai. Essa descoberta, o movimento espírita fez recentemente. E o que é mais impressionante, descobriu o que já estava desde o princípio colocado, que é a transformação moral. Nós não quisemos fazer isso. Então hoje nós estamos numa fase linda. Qual é a fase? O movimento espírita amadureceu, tem um conjunto de obras suficientes para tratar as dores da alma. Eu tenho tecnologia para que aqueles que querem se informar sobre o espiritismo sejam informados. E a casa espírita vai servir para quê? A casa espírita vai servir para atender a dor. O centro espírita, que já foi o lugar onde se falava com os espíritos, que já foi o lugar onde se atendia aos pobres, que já foi o lugar onde se estudava espiritismo, deve se transformar no lugar onde se acolhe a dor. Nós estamos aqui conversando e tem gente se automutilando nesse momento. Tem gente com ideação suicida. Tem famílias se destroçando. Tem pessoas se suicidando. Nesse momento, há famílias em graves crises existenciais por conta de depressão, por conta de ansiedade. E nós, muitas vezes, podemos estar perdidos nas nossas instituições, estudando coisas que, de repente, não serão tão importantes para a nossa transformação. E eu vou dizer aqui 3 problemas graves que a gente está passando no movimento espírita, que a gente precisa ver. O primeiro deles se chama biblificação. É um excesso de estudo de conteúdos religiosos, sem o desdobramento moral e sem doutrina espírita. Se eu estudo o texto evangélico com desdobramento moral e com conexão com o espiritismo, está ótimo. O problema é que a gente está querendo estudar o texto pelo texto, sem nenhuma discussão moral consequente e também desconectado do princípio espírita. Isso não é espiritismo mais, isso é qualquer outra coisa, mas o espiritismo acaba deixando de ser. Nós somos capazes de passar uma reunião inteira discutindo se Paulo de Tarso caiu de um camelo ou se ele caiu de um cavalo. A gente pega um versículo bíblico e tortura até ele confessar que ele é espírita. Quando o versículo confessa, sou espírita, larga ele, pronto, já confessou, larga ele. Nós não temos a obrigatoriedade de validar todos os textos religiosos. A doutrina espírita está escrito na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita não tem conexão com nenhum outro culto anterior. Palavras de Allan Kardec. Então ela não tem, ela é bastante em si mesma. As nossas referências morais estão em Jesus, fato, mas as referências morais, eu não tenho que me abraçar com tudo aquilo que de repente está contido nas cartas de Paulo de Tarso, senão daqui a pouco eu vou ter que validar que a mulher tem que ficar calada em casa e perguntar em casa, calado na igreja, para perguntar em casa para o seu marido. Porque tem uma frase, tem uma parte da carta de Paulo que diz isso, né? A mulher não deve perguntar na igreja, se tiver dúvida, pergunte em casa para o seu marido. Já pensou, gente? E as solteiras, coitadinhas? Não dá para a gente querer dizer que esse texto é um texto que a gente vai validar. Não, daqui a pouco a gente está validando a Arca de Noé, está validando a Torre de Babel, está validando os 6 dias. Eu não posso validar um Deus que invadia as terras dos outros povos e mandava matar tudo, até criança. Matava tudo que tinha folha. Correto, isso é um Deus legal. Não posso me abraçar com isso. Eu tenho que tirar a sabedoria moral que o texto tem, mas não me abraçar. Mas esse é só o primeiro problema. O segundo problema que a gente tem é pior do que o primeiro. Chama-se autoajudificação do movimento espírita. É tornar o espiritismo um movimento de autoajuda. A gente quer ser, todo mundo quer ser terapeuta. Vai ter mais terapeuta do que paciente no movimento espírita. Todo mundo quer tratar os outros. Espiritismo é uma proposta terapêutica, é verdade, ele é, mas ele é na sua inteireza.
A gente quer fazer palestra sobre espiritismo que não fala de espírito, não fala de reencarnação, não fala de imortalidade. Que diabo de espiritismo é esse sem espírito? Como é que pode? Se é espiritismo, eu tenho que entregar as coisas mais importantes que o espiritismo tem, que é a reencarnação, a lei de causa e efeito, a compreensão da imortalidade da alma. Mas fazer um estudo tipo autoajuda na casa espírita é até bonitinho, mas ele não é espiritismo. É legal, mas não é espiritismo. E o grave problema da autoajudificação do movimento espírita é a possibilidade de que os menos avisados olhem isso numa chance de ganhar dinheiro. Olha, eu vou vender esse negócio, deve dar dinheiro vender. E aí vai cooptar clientes dentro do movimento espírita para ganhar dinheiro lá fora com aquilo que faz, com a intencionalidade de ganhar dinheiro. Uso o movimento espírita para ter meus clientes retirados daqui de dentro. Uso para fazer propaganda de mim mesmo. E isso é muito perigoso. É claro que nós temos muitos companheiros que são psicólogos e evidentemente terapeutas e que evidentemente prestam um serviço maravilhoso na divulgação da doutrina espírita. Mas o risco é a gente que não é da área ver o filão de dinheiro e gente, vou ganhar dinheiro, porque está todo mundo adoentado e sai por essa porta infeliz, desvirtuando, se desvinculando das instituições espíritas, priorizando um trabalho que não é espírita para priorizar o trabalho de cunho terapêutico, sacrificando o movimento que deu guarida, que ofereceu os conhecimentos que agora em boa parte estão sendo vendidos. E há um terceiro problema, que é pior do que os outros dois, que um é pior que o outro, né? A biblificação é ruim, a autoajudificação é pior, e o terceiro é pior ainda, que se chama partidarização do movimento espírita. A tentativa de dividir o espiritismo como se ele fosse de esquerda ou de direita. O espiritismo não é de esquerda, gente. Ele também não é de direita. O espiritismo é de cima. Ele é de cima. E, portanto, ele não se afina com nenhuma proposta ideológica. Os espíritas têm todo o direito de ir lá para onde quiser, defender sua proposta, se candidatar, ser vereador, deputado, presidente, chefe de sindicato, fazer o que quiser. Ele é livre. Mas a tribuna espírita não pode servir para divulgações políticas. A tribuna espírita não. O espírita pode ter uma participação política, mas o movimento espírita não pode se partidarizar. Quando muito, eu levo o espiritismo para a política, mas eu não trago a política para dentro da casa espírita. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Todas as vezes que o poder político se aliançou às religiões, não deu errado. Não será dessa vez que vai dar certo. Então, querer trazer as discussões partidárias para dentro da instituição espírita é um equívoco muito grande que a gente pode cometer. E por que digo que ele é pior? Porque a biblificação não vai rachar o espiritismo no meio, nem a chamada autoajudificação, mas a partidarização pode rachar o movimento espírita, pode dividir as instituições espíritas em função dessa dificuldade. No Livro dos Espíritos, no último parágrafo da conclusão, vão aí em casa, procurar lá, tem um último parágrafo, aí na conclusão, o último parágrafo, está escrito um ponto em seguida e está escrito assim: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Espírito bom não instiga a fazer o mal. Se tem alguém instigando o mal, não é bom espírito. Segundo ponto, aí segue o texto: jamais legitimaram o assassínio ou a violência. Todas as formas de violência, com teclado verbal, com pedaço de pau, com arma branca, com arma de fogo, do jeito que for, toda forma de violência não é validada pela doutrina espírita. Espíritas não devem, nas redes sociais, agredir a quem quer que seja. O nosso papel é de pacificação. Não tenho nada a falar de bom, fica calado. Trabalha pelo bem, mas não tente destruir a imagem das pessoas. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal, ponto. Jamais legitimaram o assassínio ou a violência.
O assassínio também não. Desde a concepção até o último suspiro, a vida deve ser preservada. Questão 880 do Livro dos Espíritos. Qual o mais fundamental direito do ser humano? O de viver. Portanto, ninguém tem o direito de fazer o que quer que seja que possa comprometer-lhe a existência. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, nem a violência e nem o assassínio. E para terminar esse comentário que está lá de Santo Agostinho, no último parágrafo do Livro dos Espíritos, está dito: jamais estimularam o ódio entre os partidos. Eu acho que eu não preciso ser mais claro do que eu estou dizendo. Se existe alguém estimulando o ódio de A para B ou de B para A, não são os bons espíritos. Quem é que está estimulando o ódio? Os obsessores, porque os obsessores, eles não têm lado, o lado deles é o lado da briga. Eles querem que a gente brigue. Então, se eu pertenço ao lado A e odeio o lado B, eu não estou servindo ao Cristo. Se eu estou do lado B e odeio o lado A, eu também não estou servindo. Está certo quem está do lado que tiver, mas que não odeia ninguém. E se eu não conseguir convencer ninguém com o que eu estou falando, eu vou só lembrar um aspecto que é o seguinte: quando a gente odeia muito um grupo social, a gente reencarna dentro dele, tá? Só para facilitar com que a gente entenda. Vamos odiar pouco para diminuir a chance de encarnar do lado de lá que você tanto odeia. Vamos diminuir as nossas tensões nesse sentido. Então, o que fazer no movimento espírita? O que a gente pode fazer? Gente, multiplicar o trabalho de socorro aos que padecem. Não estou dizendo para diminuir as reuniões mediúnicas. Não estou dizendo para diminuir as tarefas assistenciais. Não estou dizendo para reduzir os grupos de estudos. Mas se a casa espírita está sentindo que ela ficou mais vazia, amplia o trabalho de socorro aos que padecem. Porque analisa nas nossas casas espíritas. Grupo de estudo, eu tenho quarta-feira, sexta-feira, sábado, domingo de manhã e terça-feira. Mediúnica tem quarta-feira, sexta-feira, tem mais. Trabalho assistencial, não sei quanto. E o trabalho de atendimento espiritual das pessoas com depressão? Sexta-feira. É só um dia. Por que não cresce? Por que não tem 2 vezes por semana? Por que a gente não abraça mais pessoas? Quantas pessoas tem em Sorocaba, em Caçapava? Quantas pessoas são? 70? Quantos mil? 100 mil. Ora, se 5% é depressivo, se fizermos as contas, a gente vai ver que eu tenho 5.000 pessoas em processo de depressão na cidade. Cadê esse pessoal na casa espírita? Vamos botar 10% deles. Cadê esse pessoal? Cadê os 500 da Galileia? Não tem. Então, tem alguma coisa que a gente não está fazendo. É hora de nós ampliarmos o trabalho de acolhimento dos que padecem. É um monte de gente com luto, é um monte de gente que perdeu parente, um monte de pessoas em depressão, um monte de pessoas com ideação suicida. Por que a gente não abre os grupos de luto nas nossas casas? O que está faltando para abrir? Conteúdo? Obra? Nós temos a melhor mensagem de luto entre todas as doutrinas, e eu posso asseverar isso para vocês com toda a convicção, porque por mais que os outros falem de imortalidade da alma, me mostrem outra doutrina que tem carta consoladora, traz para mim. Não tem. Só quem tem cartas consoladoras é a doutrina espírita. A gente pode não ter a melhor mensagem para quem é apenado, porque o apenado, se você for lá e disser assim para ele: olha, se você se entregar a Jesus, vai zerar seu caixa, você vai ficar perfeito, Ele vai carregar suas dores, você está limpo de todos os pecados. É mais legal para quem é apenado, do que dizer: ah, meu amigo, olha, você vai ter uma obsessão danada aí, né? Os caras que você matou, vai reencarnar numa condição. Aí eu falo: não quero esse negócio aí não. A nossa mensagem pode não ser a melhor para o apenado. De repente o protestante tem uma mensagem muito mais interessante para ele. Deixa eles cuidarem, vamos trabalhar em rede. Mas luto, eu quero ver quem tem mensagem de luto melhor do que nós. A gente estruturou evangelização mediúnica, trabalho com jovem, estruturou uma série de coisas. Por que a gente nunca estruturou o trabalho de luto? Por que nós nunca fizemos isso? Está na nossa cara o trabalho para ser feito. Nós temos todo o material para fazer e a gente não faz.
Por que a gente não trabalha isso? Por que não abre mais de um dia da semana para o atendimento das pessoas enlutadas? Por que a gente não faz um trabalho mais adequado para as pessoas que estão com depressão? Se a gente tem um trabalho pequenino, ótimo, faz um trabalho pequeno. Mas se o trabalho crescer, Rosana, se ficar grande, divide em grupos. Ali é o grupo só dos enlutados, esse é o grupo das pessoas com ideação suicida. Aí você qualifica em rodas de conversa, não é palestra. Você senta as pessoas em roda, coloca um texto para provocar e deixa as pessoas falarem e você vai só parando nas pontas. Não precisa derramar conteúdo na cabeça delas. Vai ouvindo, deixa elas comentarem. E quando uma estiver passando, alguém já passou por isso, quer passar como foi que superou? E a gente vai trabalhando junto e você vai dando as gotinhas de conteúdo espírita, sem precisar fazer palestra, mas juntar as pessoas. Quando eu falo de dividir, pelo amor de Deus, não vamos colocar rótulo nos grupos. A senhora está com depressão, a senhora vai para o grupo da depressão, é o grupo ali, os depressivos. A senhora é ideação suicida, né? Olha, os suicidas são para lá. Não é isso. Dá um outro nominho. Grupo amarelo, grupo azul, grupo Joana de Ângeles, né? Grupo Amor, mas não dá o nome do grupo, né? E ainda vai ter aqueles da casa assim, o grupo amarelo é dos depressivos, né? Meu Deus, cala a tua boca, o grupo amarelo é o grupo amarelo. Então a gente dividir e qualificar trabalho de qualidade para atendimento às pessoas em processo de luto precisa ser feito acolhendo o sofrimento das pessoas. Se é verdade que as nossas instituições espíritas diminuíram a frequência, não será esse um sinalizador para a mudança dos objetivos das nossas instituições? Será que não está ficando claro que aqueles que vinham em busca de conteúdo estão na internet se esclarecendo e as nossas instituições podem atender o papel precípuo que o Espiritismo tem? Porque a doutrina espírita não foi apontada como o instrutor prometido, o ensinador prometido, o professor prometido, foi apresentada como o consolador prometido. Por que não estamos consolando as pessoas? Porque as nossas instituições espíritas não estão com tarefas de maneira mais abundante para socorrer os que padecem. Tem gente enlouquecendo em casa hoje e a gente está discutindo as coisas que não precisam ser discutidas. Façamos o trabalho de revisão das nossas tarefas. Analisemos em profundidade o que a gente já pode fazer. Não precisa abrir as coisas de uma hora para outra, mas abramos nas nossas instituições um momento de reflexão sobre a necessidade de mudança. De repente já dá. Em outras casas não dá, não tem espaço, não tem dia, não tem trabalhador. Tudo isso tem que ser considerado. Mas se tem espaço, tem dia, tem trabalhador, façamos isso. Abramos o trabalho de socorro aos que mais sofrem, porque hoje a humanidade está gritando de dor. A live cuida de quem quer apenas conteúdo, mas quem quer abraço, quem quer olhos nos olhos, quem quer uma palavra de consolo, quem quer a frase, eu entendo você, eu já passei por isso que você está passando, eu sei o que você está vivendo, isso live nenhuma pode fazer. Então, vamos redefinir os grandes objetivos das nossas instituições, vamos reapontar as nossas bússolas, porque a transição planetária é exatamente isso, nós oferecermos todo esse cabedal de consolação do Espiritismo para a humanidade em nosso derredor e vencermos esse período difícil que a gente está vivendo para que a gente alcance a plenitude de um mundo de regeneração. Desejo, portanto, boa sorte para todos nós nessa tarefa de transformação das nossas instituições. Muito obrigado.